तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना। Que é a peregrinação de Fernão Mendes Pinto. É uma crónica histórica? É um romance fantasista? É a autobiografia de um mitómano que continua a considerar-se um pobre coitado? Ou é a corrente literária do realismo fantástico antecipada em 4 séculos? Talvez um bocadinho tudo isto. A vida e as viagens de Fernão Mendes Pinto têm que ser abordadas com as pinças. O que nós vamos ver a seguir não é tentativa de reconstituição de um itinerário, nem a biografia do maior aventureiro português de sempre. O que nós vamos ver a seguir é um modelo intemporal de errância pelo Oriente, um modelo de liberdade e introspecção, do qual Fernão Mendes Pinto foi mestre e precursor. A peregrinação é uma espécie de crónica dos bons malandros, ou seja, é os descobrimentos na sua visão mais pícara. Fernão Mendes Pinto mais como um aventureiro, quase como um Quixote, quase como um Diaco, como Casa Nova. Como os livros de Sonoqué, que eu também lia, enfim, de outra linha, mas eram sempre paragens exóticas. Ele é um escritor e, portanto, deixa fluir a sua imaginação, deixa que essa imaginação, essa fantasia, acabe, por vezes, por tomar a dianteira. Fernão Mendes Minto. Eu acho, de facto, que é Fernão Mendes Invento. O que está ali é uma obra de memória. Jovem, olhava para aventuras de piratas, aventuras de todo género, pensava assim, porque é que não há um filme de Hollywood com Fernão Mendes Pinto? Nasce em Montemoro Velho. Muda-se para Lisboa. Embarca para o Oriente. Estabelece-se em Malaca. Primeiro português no Japão. Primeiro encontro com Francisco Xavier. Ingressa na Ordem dos Jesuítas. Presença em Macau. Abandona a Ordem dos Jesuítas. Regressa a Portugal. Inicia a escrever A Peregrinação. Falece na sua quinta em Almada. Publicação póstuma da Peregrinação. Quando Fernão Mendes Pinto e os primeiros portugueses chegam ao Extremo Oriente, se encontram uma situação muito curiosa. 2 países vizinhos, a China e o Japão, sem contactos comerciais entre eles ou com o resto do mundo. Os portugueses irão saber aproveitar durante as próximas décadas esta conjuntura fabulosa. Sabendo de que o comércio oficial entre a China e o Japão, por razões várias que se prendem com o próprio sistema político japonês, a duplicação de embaixadas tributárias à China, uma grande desconfiança dos chineses sempre em relação ao Japão, em relação à pirataria japonesa, etc., etc., percebem que têm que entrar por estas redes que muitas vezes optam pelo contrabando, pelo comércio ilegal.
E, portanto, aproveitam os recantos da costa, as pequenas ilhas, etc., para fazer este comércio ilegal entre a China e o Japão e, portanto, escapar completamente ao controlo das autoridades chinesas e, portanto, a Marinha Imperial Chinesa, e sabendo que se, eventualmente, uma ou duas viagens deste comércio ilegal entre a China e o Japão resultassem, quer dizer, se não houvesse naufrágios, se os produtos fossem bem vendidos, se não fossem apanhados pela Marinha Imperial Chinesa, não era o dia, era a vida ganha, não é? E, portanto, a riqueza estava assegurada e podiam, evidentemente, regressar a Portugal, provavelmente cheios de dinheiro, como muitos regressaram, ou então gastar o dinheiro por lá, não é? Como muitos gastaram também. Esse comércio do Japão e da China era sobretudo comércio de porcelanas, onde Fernão Mendes Pinto provavelmente teria sido os primeiros precisamente a fazer parte desse comércio de porcelanas, porque existe inclusive uma porcelana datada de 1541, que é das primeiras porcelanas chinesas de encomenda, que diz em tempo de Pedro de Faria. Provavelmente, quem sabe, teria sido o próprio Fernão Mendes Pinto que trouxe essa porcelana para oferecer ao Pedro de Faria, que estava em Malaca. Por diferentes razões, dois países tão vizinhos, separados apenas por um pequeno braço de mar, estavam isolados. O Japão, envolvido em guerras feudais, esquecera-se do resto do mundo. A China decidira evitá-lo. Para compreendermos a situação que os portugueses encontraram quando chegaram à China, temos primeiro que falar da figura do almirante Zheng He, que entre 1405 e 1433 conduziu algumas das expedições marítimas mais fabulosas da história da humanidade e que influenciaram profundamente a forma dos chineses se relacionarem consigo próprios e com o resto do mundo. Zheng He, o almirante eunuco, conduziu 7 expedições, com centenas de juncos em cada uma delas, pelo Mar Índico, tendo provavelmente chegado ao Cabo da Boa Esperança. Uma coisa é certa: de todos os reinos e regiões visitados, nenhum alcançava a magnificência e o poder da corte imperial chinesa. A conclusão era lógica: não havia nação na Terra ao mesmo nível do Império Celeste. Durante a dinastia Ming, que tem início em 1368 e que se prolongará durante os 3 séculos seguintes, a China fecha-se progressivamente ao exterior. Na concepção imperial do cosmos, a China encontrava-se no meio do céu, e daí o nome, o Império Celeste. Com as expedições marítimas do almirante Zheng He, o Império conclui que não precisa dos produtos comerciais do resto do mundo. Basta-lhe o que se produz cá dentro, considera-se autossuficiente. É esta a situação que os portugueses encontram quando, no início do século XVI, chegam ao sul da China. Um império fechado sobre si próprio e inacessível a estrangeiros. O episódio com António de Faria é muito bem construído literariamente. Este António de Faria é um pouco o seu duplo, é o homem que conquista tudo e com aquela ambição desmedida de fazer algo de inultrapassável e de impossível, quer descobrir a ilha de Kalimpui, onde estarão os grandes tesouros dos imperadores chineses. E descobre-a, e roubam os tesouros dos imperadores chineses. E cai sobre eles um anátema que lhes lança o monge chinês, e a verdade é que a seguir eles sofrem uma grande tempestade, e António de Faria desaparece misteriosamente e Fernão Mendes Pinto e os seus companheiros naufragam e atingem as costas da China, onde, esfarrapados, tendo perdido tudo, vão a pé numa espécie de peregrinação mesmo santa, de vagabundagem. E há aqui, portanto, que uma espécie de expiação de uma culpa.
Numa das partes mais irrealistas da peregrinação, Mendes Pinto conta-nos que, tendo naufragado no litoral chinês, tentará chegar a Nanquim, uma das maiores cidades do país à época, onde espera poder embarcar-se para Malaca. Pedinchando, mendigando e provavelmente roubando, avança na direção da grande cidade chinesa. Mas é preso por aquilo que hoje chamaríamos imigração clandestina. Nos anos em que Mendes Pinto anda pelo Oriente, a China está praticamente fechada ao exterior. Apenas 2 classes de estrangeiros podem penetrar no Império Celeste: embaixadores ou prisioneiros. E é precisamente na qualidade de prisioneiro que Mendes Pinto é levado através da China Central para ser julgado em Pequim. De tudo o que ele vê e vivencia, mas também do que ouve e do que julga entender, se compõe a parte central da peregrinação. Desde 1539 até 1542, há uma parte das rotas que serão verdadeiras e outras serão falsas, porque, de facto, no que diz respeito à ida até à China, podemos dizer que não há problema nenhum, que está controlado. A ida a Nanquim e depois de Nanquim até Pequim, etc., aí tudo indica que ele não teria tempo para fazer essas viagens todas, e ainda por cima a seguir ir da China para o Japão e voltar para Malaca, não tinha tempo de fazer todos aqueles percursos da China. Portanto, essa parte aí será a fantasia. Desde a antiguidade, a China era conhecida como um país maravilhoso. Mas o que é muito interessante na construção que temos na peregrinação, embora não pertença apenas a Fernão Mendes Pinto, é o modo como a China é representada como uma espécie de inversão da Europa, como um mundo utópico, e onde se realiza, afinal, as grandes concretizações humanas e as grandes esperanças humanas. Podemos dizer que, desse ponto de vista, a China quase que cobre tudo aquilo que poderíamos ter como um reino feliz, um lugar onde o homem realiza, afinal, uma ordem justa e por isso mesmo tem sido visto como um mundo utópico. Sou eu que lhe estou a chamar utopia, eu ou outros leitores, porque ele está a descrevê-la como uma realidade, como uma circunstância efetiva, como um facto, não é? E, portanto, sim, utopia, mas o narrador não pretende apresentá-la como utopia. Será que isto é ainda, constitui ainda uma crítica mais violenta à sociedade da qual ele partiu? É no périplo pela China interior, a viagem fluvial que tantas vezes nos oferece a descrição "íamos nós por este rio acima", que a peregrinação se torna literatura de viagens imensa e exemplar. Mendes Pinto já não é o embaixador que nos entrega descrições factuais dos reinos que visita, já não é o corsário que anda a exagerar os feitos, as pilhagens, as escaramuças pelos mares da China, mas é, sim, o viajante humilde e maravilhado que nos descreve um reino muito mais avançado e organizado do que a nossa velha Europa, que já está no dialvar da modernidade, mas é ainda um continente com um pé no obscurantismo e na ignorância da Idade Média.
A partir de final dos anos 80, a China voltaria a abrir as fronteiras aos visitantes estrangeiros, ou seja, aos turistas, mas mesmo assim muito lentamente. Quando eu cheguei pela primeira vez, em 94, as coisas eram muito diferentes, muito diferentes. Por exemplo, a maior parte dos chineses que se cruzavam comigo na rua nunca tinham visto um braço com pelos. Não tinham visto, queriam ver. Chegavam, tocavam, apalpavam, chamavam os amigos, também vinham, isto independentemente da minha opinião sobre o assunto. Enfim, na altura, na China, eu tinha mais sucesso que os pandas. The whole trip is 5 weeks. It's very interesting to do it on the bike. Yeah. Because if you do it just by bus, in tourist groups, you only see Dali, Lijiang, Shangri-La, and not what is in between. Yeah. And what's in between, that's very interesting. This, morning, then you see the real life. Yeah. We've come to Australia. This is our second visit to China. We found it such an amazing country last time we were here 3 years ago. We wanted to see this part of the world that is just so beautiful. It is difficult, but the people are saying from welcome in China. Yeah. And in the northern part of Yunnan, they say be welcome in our home. We find it interesting travelling in China because we do not speak Chinese. I know 2 words, ni hao and xi xi, which is hello and thank you. And we have also a little book with, yeah? The name of the places. Name of the places. Yeah, Dustuk, Koekomning, guest house. Yeah. And they drive like crazy men. It's unbelievable. It's a wonder there are not more accidents. Yeah. Yeah, so we stayed an extra day in Dali to relax and to be happy that we're still alive. A cidade de Lianpo, que fica bastante a norte de Macau, era o grande entreposto, já, juntamente com uma outra cidade que ficava um pouco a sul de Lianpo, que era a cidade de Chincheu. A cidade de Chincheu também teve grande importância, mas quando Fernão Mendes Pinto andava pelo Oriente, nomeadamente em 1540, o grande estabelecimento que os portugueses estavam a tentar fazer, uma espécie de pré-Macau, era a cidade de Lianpo, onde acabaram por ser expulsos devido a perturbações criadas por desacatos em que as autoridades chinesas expulsaram os comerciantes portugueses de Lianpo. O processo que vai levar à emergência de Macau em 1555-1557 é um processo que a gente pode e deve datar logo dos inícios do século XVI em Malaca. Portanto, é aí que se fazem as primeiras articulações dos portugueses com comerciantes chineses. A China é o grande importador de pimenta da Ásia do Sueste, mas também de sândalo, de sapão, de cravinho, de vários tipos de especiarias, mas sendo a pimenta esses chineses ultramarinos, digamos, os portugueses aliam-se a eles para começar a levar esses produtos para Cantão
e, ao mesmo tempo, a trazer da China têxteis, porcelanas e moeda chinesa, que é a grande moeda padrão internacional da época. Isso não é conseguido no Fujian nem no Zhejiang, aliás, há perseguição forte. Isso vai ser conseguido em Cantão, na província de Guangdong, e aí começarmos a ver nos anos 51, 52, 53, os portugueses a pedirem constantemente às autoridades locais uma instalação que seja uma instalação, digamos, mais permanente, ou pelo menos com uma certa duração mais estável. Começamos por tentar em São João, Lampacau, nas ilhas, as chamadas Ilhas de Cantão, e depois surge a zona de Aojing, o Espelho de Ostra, a que a gente chama Macau. O nome original de Macau vem de Iamagang, ou seja, o porto da deusa Amá, que depois os portugueses aportuguesaram para Iamagao e, por fim, para Macau. Em 1542, o imperador chinês concedeu permissão a um grupo de mercadores portugueses para se estabelecer aqui. Compreendes, afinal isto não tinha interesse nenhum para a China. Era um território na orla do Império, não possuía qualquer valor económico e, sobretudo, não tinha gente. Era um paraíso de silêncio e solidão. As coisas mudaram muito, entretanto. Havia um quadro de relações internacionais da China, que era um quadro oficial, em que só se reconheciam relações dentro daquilo que se chamava o sistema tributário. E esse era um quadro, digamos, um quadro de mundo que nós poderíamos chamar profundamente sinocêntrico. Era preciso reconhecer a China como o Xinguo, como o centro do mundo, como a região central, e havia um quadro diplomático que estabelecia, digamos assim, as normas políticas e as normas económicas. Esse quadro, quando os portugueses entram no século XVI na área, é um quadro que, vindo do século VII em grande força, já está em declínio e, portanto, já há muito comércio privado informal que não vai muito por dentro desse quadro, digamos assim, oficial, legal. Daí o nome de contrabandistas, o nome de piratas, que às vezes surge na documentação chinesa, para caracterizar chineses, japoneses, portugueses, digamos, a gente hoje chamaria iniciativa privada, iniciativa informal privada não autorizada. O que é interessante em Macau é que Macau corresponde à primeira vez que o sistema de relações internacionais tradicionais da China é obrigado a articular-se de uma forma relativamente nova, neste caso com um ocidental. Apesar de Macau não ser um lugar importante na vida, nas viagens e na obra de Mendes Pinto, o contrário já não é verdade. O aventureiro, mercador e agora noviço jesuíta terá um papel fundamental na definição do que virá a ser a mais importante colónia portuguesa no Oriente. Fernão Mendes Pinto foi um dos primeiros mercadores portugueses a pagar direitos alfandegários à província de Cantão, em 1543. Há uma crise, há um excesso de pimenta à venda nesse ano e o Fernão Mendes Pinto, não isoladamente, juntamente com outros, encontra como solução, em vez de ter que voltar com a pimenta para Malaca e Patana e ficar com o prejuízo, prefere ficar com menos lucro, vendendo, digamos, de uma forma não informal, não clandestina, não de contrabando, mas vendendo de uma forma oficializada e paga direitos. Ora bem, o pagar direitos alfandegários às autoridades provinciais de Cantão será exatamente a fórmula de Macau. Todo o grupo em que Fernão Mendes Pinto se insere, não podemos falar, creio eu, de um homem isolado, digamos, ultra vidente da realidade, começa a ser capaz de, digamos assim, perceber que tem que sair de uma situação
de proximidade única e exclusiva ao comércio informal e ao comércio privado e que tem que fazer alianças com as autoridades locais, regionais, quer marítimas, quer, digamos, terrestres e mais até oficiais. Essa aliança vai-se fazendo e à medida que essa aliança se for fazendo, digamos, Macau vai ganhando sustentação. Uma última curiosidade histórica sobre a relação de Mendes Pinto com Macau. O primeiro documento em que aparece escrito em língua portuguesa a palavra Macau é redigido em 20 de novembro de 1555 na própria Península de Macau. E quem é que o redige? Mendes Pinto. Uma capital com 1000 anos de existência. Ainda Portugal era uma província muçulmana quando Hanoi foi fundada, no ano 1010. Na altura em que Mendes Pinto andou a viajar pelo Oriente, Hanoi chamava-se Tanglong e o Vietnã era conhecido na Europa pelo nome de Reino da Cochinchina. Várias vezes destruída por chineses, franceses e americanos, hoje resta muito pouco aqui que seja genuinamente antigo. Mesmo assim, Hanoi é uma das capitais mais fascinantes e carismáticas do Oriente. Hanoi is going to be 1,000 years old. The year 2010, Hanoi was chosen as not an old kingdom. It's a capital. It's a head of dragon of Vietnam. So it's from then till now. They change, times change and many dynasties they change, but they keep the same location. On the 16th century, with the Pinto, he came here. At that time, we call it golden age. Trading between Vietnam and other countries in Western countries is more open. Hanoi used to be, and now it is the center of culture, the center of education, the center of politics, the center of music, of arts, of everything. And so that used to be, and now it still to be. Inicialmente eu vinha um pouco apreensivo, porque sabia muito pouco sobre o Vietnã. Culturas diferentes, com forma de estar na vida completamente diferente da nossa. Dificuldade de comunicação acaba por ser superada pelo grau de prestabilidade das pessoas. As pessoas são muito afáveis, não é? As pessoas são muito com muita vontade de comunicar. Apesar de problemas graves, enfim, o inglês é muito difícil nós fazermos entender. Mas conseguimos sempre contornar esses problemas. E as paisagens que são muito agradáveis, a praia que é muito agradável. Seguramente são as memórias que vão ficar da viagem ao Vietnã. Entre o Extremo Oriente e o Sudeste Asiático, entre o Pacífico e o Índico, desde tempos imemoriais a navegação teve que aproveitar uma artéria marítima que acompanhava a costa do Vietnã. Fernão Mendes Pinto terá navegado por esta artéria inúmeras vezes, contactando os povos, os portos, as cidades desta região que ele conhecia pelo nome de Conchinchina. Depois de vários dias em Hanoi, Mendes Pinto navega pelo Rio Vermelho durante várias semanas, descrevendo todas as cidades e paisagens que encontra pelo caminho, até por fim desembarcar em Sangchuan, perto de Cantão. Ora, Mendes Pinto sai de Hanoi e nós entramos numa das partes mais embaraçosas da peregrinação, porque o Rio Vermelho para baixo, em poucos quilómetros, leva ao mar
e para cima leva às montanhas do Vietnã, ou seja, nunca a Cantão. Por onde é que andou realmente Mendes Pinto a navegar? Pela sua própria fantasia, talvez? Esta ideia da fantasia está presente em Fernão Mendes Pinto, porque ele não é um cronista, não é um historiador, mas também é um cronista e um historiador. Podemos dizer que ele é 80% historiador, porque no essencial a realidade dele e dos homens do seu tempo é a verdade. A obra de Fernão Mendes Pinto e toda, que se resume essencialmente à peregrinação, atravessou os tempos sob o trocadilho, muito marcado pelo trocadilho Fernão Mendes Minto. A ideia de que, eventualmente, a maior parte das aventuras que ele contava eram ficção. Não vale a pena nós lirarmos o Mendes Pinto ao polígrafo, não é? Quer dizer, e, portanto, não vale a pena lirá-lo ao detector de mentiras e saber se isto é falso, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é tirado daqui, se aquilo é tirado de acolá. Uma análise mais cuidada da peregrinação mostra-nos que está lá de tudo um pouco. Estão coisas vividas por ele, coisas que lhe foram contadas, e ele diz, de resto, quem lhes contou e como lhes contaram. E, portanto, a peregrinação, desse ponto de vista, é uma espécie de um repositório, de uma compilação do património informativo que um português interessado e informado e com experiência da Ásia no século XVI tem. Se tudo aquilo que ele diz é fruto de experiência pessoal, é óbvio que não. Ele é um mercador rico e um mercador rico paga-se com informação. E o Fernão Mendes Pinto teve acesso quer a mapas, quer a relatórios, quer a cadernos. É um relato de viagem atípico, porque habitualmente o relato era feito à medida que se viajava e neste caso é feito após a viagem, muitos anos já decorridos das viagens e até do seu termo, e por isso naturalmente ele teria trazido alguns apontamentos de viagem, mas há uma distância que é, podemos dizer, uma distância ficcional. É preciso entender o que é que quer dizer ficção. Ficção não quer dizer uma mentira, quer dizer uma elaboração da verdade. In Hinduism, we do not believe that there is just one God, but there are many deities. There's no other God than Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Buddha say one thing. Anybody can be a Buddha. All these ceremonies that have been incorporated in this religion, what we call as Hinduism, they were basically to keep the family together. Before dawn, we have one prayer early in the morning, and then we have breakfast with family. That's important. You always think back about the family or ancestor. So we have the worship and at home. We also believe in dharma and karma, actions and what you are going to get out of it. We believe that if you do good now or if you do bad now, you will be returned with the same fate in another life. But in Islam, we got to be honest right from inside. You got to be very honest, because if you pretend, I pretend to you, but God read your heart. God knows what you're doing. So just like fasting, nobody see me, I can eat what? No problem.
but you know that what is going to happen to you. Correct. Sin or wrong thing or right thing, only you know. But they show you the way how to how to swap it, how to make yourself perfectly. Yeah, and so only you know. And Buddhists show you the way how to change your mind, what you have to overcome, and you don't have to be you don't have to confess to anyone. When it comes to the question of afterlife, in Hinduism, we believe that you are released into a spiritual area, and your Atma, in English what we call as the soul, leaves your body and becomes one with the Creator. See, first life is in our mother's stomach. Second life, now we are here. Third life, we are inside the grave. The fourth life is the judgment day. And the most achieved is that you, the person, change yourself, not anyone. And you can be better. You can be Buddha. O facto de ele se confrontar com civilizações muito elaboradas, o facto de ele ver, e outros seus contemporâneos também olharam do mesmo modo a Ásia, até surpreendidos, como é que é possível, mais uma vez o caso da China, como é que é possível que estes homens que não são cristãos tenham, afinal, comportamentos de muito maior solidariedade, de muito maior cuidado com o outro do que nós que somos cristãos. De facto, essa relação com civilizações já muito avançadas permitiu também uma maior reflexão sobre a sua condição de europeu e de cristão. Fundada em 1538 para combater a reforma protestante e difundir o cristianismo pelos povos do mundo, a Ordem dos Jesuítas apoiou-se nos territórios portugueses para a sua pregação. Goa foi a mais importante cidade portuguesa no Oriente e também a base de atuação dos jesuítas. Em 1542, chega a Goa o responsável pela evangelização do Oriente, o espanhol Francisco Xavier. Homem enérgico e de grande carisma, tentará, junto de mercadores e marinheiros, obter o maior número possível de informações sobre a geografia e as culturas da Ásia. Entre 1545 e 1552, que é o ano da morte de São Francisco Xavier, Fernão Mendes Pinto tem contactos regulares e intensos com o missionário jesuíta. É uma relação proveitosa para ambos. Enquanto que o mercador rico apoia a obra do religioso com dinheiro e com informações práticas sobre o Extremo Oriente, recebe em troca algum apoio espiritual, um certo prestígio social por ser amigo de uma pessoa tão importante e também uma certa notoriedade dentro dos circuitos do poder pelas suas relações com a Ordem Jesuíta. O cristianismo é força de vida no século XVI, isto é, respira-se cristianismo. A vida, o nascimento, a morte, os momentos essenciais para um ocidental, nomeadamente para um português, são regulados por um calendário cristão efetivo. Para os próprios mercadores, porque é que é interessante, para além das suas, digamos, crenças e práticas religiosas, porque é que é interessante a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus dá-lhes uma dimensão intelectual e cultural que eles, regra geral, não têm, não possuem. A Companhia de Jesus funcionará sempre como uma espécie de elite frente às autoridades locais, quer japonesas, quer chinesas. Uma elite que é uma elite política e uma elite cultural, e que os mercadores não tinham. Porque é que os mercadores interessam à Companhia de Jesus? Porque a renda real dada à Companhia não dá para nada na Ásia Oriental.
Quem paga as embaixadas, quem paga as deslocações, quem paga as estadias, quem empresta dinheiro sem juros, quem fornece equipamentos, quem permite viajar, são evidentemente os mercadores, é a iniciativa privada. O Fernão Mendes Pinto empresta dinheiro a Francisco Xavier e, para além de emprestar, Francisco Xavier fica em casa de familiares, um dos irmãos, ou em casa de amigos de familiar. O Fernão Mendes Pinto, como o Melchior Nunes Barreto, deslocam-se em navios que são fretados, pagos pelo Fernão Mendes Pinto. E, portanto, digamos que, para além da confluência de valores religiosos, há uma confluência da ação no terreno e, portanto, há aquilo a que nós chamaríamos, muito asiaticamente, mútuos interesses e mútuos benefícios, que são tão espirituais e intelectuais quanto objetivamente materiais, porque não é possível fazer missionação sem verba, como não é possível fazer nada, não é? Depois de 10 anos a viajar e a pregar pela Índia, Sudeste Asiático, Indochina e Extremo Oriente, São Francisco Xavier faleceria na China em dezembro de 1552. O seu corpo foi levado para Malaca e, 2 anos mais tarde, trasladado para Goa. Fernão Mendes Pinto encontrava-se em Goa quando chegaram aqui os restos mortais de São Francisco Xavier, que hoje se encontram depositados nesta igreja, mas que na altura ainda não existia. Fernão Mendes Pinto, o rico mercador e cidadão do mundo, acompanhou o desembarque do corpo, chorou e beijou os pés do santo e compreendeu a sua própria mortalidade. Em poucos dias, Fernão Mendes Pinto abandonou os seus negócios, desfez do seu património e juntou-se à Ordem dos Jesuítas. O Fernão Mendes Pinto é apresentado exatamente como um mercador que recusou a via, digamos, da riqueza para se dedicar à via da espiritualidade. Para a Companhia de Jesus é quase uma visão de propaganda que o próprio Fernão Mendes Pinto também aceita. Os dados que nós temos são mais complexos. O Fernão Mendes Pinto vai nomeado também pela coroa, vai nomeado pelo Estado da Índia como embaixador. Terá feito um altíssimo investimento nesta viagem ao Japão de 54-55 e que não corre bem. Tem uma parte da sua riqueza entregue à irmã em Portugal. Há um aspecto sempre muito polémico, que é uma espécie de buraco negro nesta obra, a falta de qualquer referência à sua passagem pela Companhia de Jesus, o que tem levado a que se pense que pode ter sido ilidida toda essa passagem, ou por uma censura alheia, ou até por uma autocensura, que é também uma possibilidade, nesse sentido de se manter em boas relações com os seus antigos companheiros jesuítas. Ele tinha escrito que estava à espera de um patrocínio do Cosme de Médicis para poder patrocinar-lhe a obra e editá-la, porque era uma obra de grande vulto, muito cara, muito dispendiosa, e que contava histórias que mexiam com muita gente. Portanto, ele sabia que era um assunto delicado e ele talvez tivesse receio de publicar, por um lado. Por outro lado, a obra era muito cara e também não teria dinheiro, nem teria patrocinadores seguros. Quem sai e, digamos, vai orientar a sua existência na Ásia, na África ou na América, regra geral, século XVI a século XVIII, não retorna. Quem retorna é ou quem está ligado ao aparelho de Estado e, portanto, vai lá fazer uma função oficial, ou aquele cujas apostas não resultaram completamente. Felizmente para nós, não resultou completamente a aposta do Fernão Mendes Pinto, porque senão provavelmente não teríamos a peregrinação.
peregrinação confronta-se com essa sociedade real, empírica, que justamente é dada pela observação e não pela imaginação de géneros literários herdados do passado. Essa inclusão das vozes dos outros e que aparecem não em discurso indireto, mas em discurso direto, ele põe as personagens a falar numa construção já dramática e muito inovadora, muito moderna. Na altura não se escreviam romances. O romance não existia na teorização de Aristóteles. E os clássicos só escreviam os géneros que tinham sido glorificados pelos greco-latinos. O próprio Santo Ofício também assinalou, a obra não estava suficientemente bem escrita, segundo um estilo que permitisse depois apor os selos para a sua publicação. Porque Camões teve necessidade de narrar a viagem do Gama com deuses e ninfas, porque senão não seria aceita. O modo como ele tem uma atenção à vida dos asiáticos, ao seu modo de pensar, ao seu modo de julgar, mostra um relativismo, uma capacidade de descentramento em relação à sua condição de europeu cristão. Ora, isto faz da peregrinação, na concepção moderna, o primeiro romance da literatura portuguesa. $500 anos depois do nascimento de Fernão Mendes Pinto, continuamos sem saber muito bem como julgar este homem. Herói, mas também vilão, místico, mas tão materialista, honesto comerciante, pirata e saqueador, aberto às culturas do mundo, mas fechado em preconceitos medievais. Eu creio que a grande qualidade universal de Mendes Pinto é de ter sabido, com inteligência e humildade, relativizar o mundo, perceber Portugal como um ponto no espaço e ele próprio como um homem na eternidade. 500 anos depois, a grande lição intemporal da vida e da obra de Mendes Pinto é que, quando vamos ao encontro dos outros, descobrimos-nos a nós próprios como indivíduos e como povo. A peregrinação continua. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.